Então, pessoal, nós vamos agora passar para o estudo do movimento uniformemente variado. Lembrando que na nossa aula anterior nós falávamos sobre a questão do movimento uniforme. Agora nós vamos falar sobre o movimento uniformemente variado. Antes de passar para o movimento uniformemente variado, vamos falar um pouquinho sobre o movimento uniforme, porque para a gente poder fazer as nossas diferenças aqui. Então, vamos lá. O que a gente viu no movimento retilíneo e uniforme? Nesse tipo de movimento, nós vimos que a velocidade era sempre constante, ou seja, se o movimento começava a 8 metros por segundo, ele iria continuar sempre a 8 metros por segundo, independente do tempo que se passasse. Então a gente poderia prever o espaço que ele ia percorrer em um intervalo de tempo, certo? E o que vai mudar agora para o movimento uniformemente variado? Nesse tipo de movimento, a gente vai ter que integrar a ideia de aceleração média. Então vamos ver isso aqui. Pessoal, nós sabemos que na prática esses móveis, esses automóveis, eles nunca vão conseguir percorrer por muito tempo uma velocidade constante. Ou seja, no nosso cotidiano, os movimentos eles sempre vão ter uma coisa que chamamos de variação de velocidade. Tem hora que, por exemplo, um carro vai estar a uma velocidade de 40 quilômetros por hora. Em outro momento, ele vai aumentar sua velocidade. Em um terceiro momento, ele vai diminuir a sua velocidade. Em um outro momento, ele simplesmente pode parar, ficar em repouso. Então, pessoal, nesse tipo de situação, o movimento uniforme não pode. Nesse tipo de situação, a gente não pode considerar o movimento uniforme. Nesse tipo de caso, a gente não pode aplicar as teorias do movimento retilíneo uniforme, certo? Porque aqui agora a velocidade está variando, quebrando a condicional de seu movimento uniforme. Então, nesse tipo de situação, a gente não pode trabalhar movimento uniforme, a gente vai trabalhar o quê? Bem, a gente agora vai ver outro tipo específico de movimento. Não necessariamente esse que eu descrevi é movimento retilíneo uniformemente variado. Mas nós vamos ver o caso onde nós podemos trabalhar com movimento retilíneo uniformemente variado. Antes de passar para o movimento retilíneo uniformemente variado, vamos falar a ideia de aceleração. Então nós vamos ver aqui a situação do seguinte automóvel. No tempo zero, ele estava com uma velocidade de 11 metros por segundo. No tempo 2, ele estava com uma velocidade de 14 metros por segundo. E no tempo 5, ele estava com velocidade de 8 metros por segundo. Observem aqui que houve uma variação da velocidade. Então, para a gente falar sobre variações de velocidade em relação ao tempo, a gente atribui o termo de aceleração. Então, o que significa aceleração? A aceleração média é simplesmente a mudança de velocidade em relação ao tempo.
exemplo aqui em cima, o que foi que aconteceu? Ele mudou de uma velocidade de 11 metros por segundo e ele chegou a velocidade de 8 metros por segundo. Em que tempo? Em 5 segundos. Observe que eu posso trabalhar a aceleração por intervalos de tempo. Então vamos colocar a situação 1, vamos colocar aqui situação A, situação B e situação C. Se eu quiser saber a aceleração média entre A e B, eu vou pegar a variação da velocidade entre A e B e dividir pelo tempo entre A e B. Então a aceleração média entre A e B será quanto foi que ele variou do tempo da velocidade A para a velocidade B. Quanto foi que ele variou da velocidade A para a velocidade B? Ora, vai ser 14 menos 11 dividido por 2 menos 0. Velocidade final menos velocidade inicial. Tempo final menos tempo inicial. Então aqui nós temos 3 e 2 menos 0 é 2. Então aqui ele vai ter uma aceleração. Então aqui ele terá uma aceleração de 3 meios de metro por segundo ao quadrado. Ou, para quem preferir, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Observe que o sinal aqui é positivo, porque ele aumentou a velocidade. Na aceleração também podemos ter valores negativos. Então vamos calcular a aceleração média. Então nós vamos calcular a aceleração média entre B e o C. A velocidade final é 8 e a inicial de B é 14. Dividido pelo tempo. O tempo aqui é 5. O tempo aqui no começo é 2, 2 segundos. Então, a aceleração média entre B e C é 8 menos 14 dividido por 5 menos 2. Só que aqui, pessoal, tome muito cuidado porque o sinal vai dar negativo. Então, a aceleração será de menos meio metros por segundo ao quadrado. Assim, só uma observação. Por que a unidade é metros por segundo ao quadrado? Vou fazer aqui no canto. Muito fácil. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Qual é a unidade de velocidade? Metros por segundo no SI. E do tempo? Do tempo é segundo. Eu tenho fração de fração. Eu pego a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. E vai dar metros por segundo ao quadrado. Quando nós falamos sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos falar primeiro da função horária da velocidade. Como a velocidade varia no movimento uniformemente variado. Pessoal, a velocidade, a função da velocidade no movimento uniformemente variado é descrita por essa equaçãozinha matemática, que tem lá no seu livro didático a explicação teórica, melhor para você compreender. Vou agilizar aqui por causa do nosso tempo de aula. Então aqui vai ser a nossa velocidade final. Aqui é a velocidade inicial.
Aqui é a nossa aceleração. E aqui é o nosso tempo. Pessoal, a característica fundamental do movimento retilíneo uniformemente variado é a aceleração ser constante. E como a velocidade inicial é algo que já começou, não tem como alterar. Então, as constantes do movimento uniformemente variado é a velocidade inicial e a aceleração. Então, quando você falar sobre aceleração constante, nós estamos falando do movimento retilíneo uniformemente variado. Observe que ele é uma equação do primeiro grau. Ele sendo uma equação do primeiro grau, o gráfico dele sempre vai ser uma reta. A reta pode ser crescente ou decrescente. Então, pessoal, nesse primeiro caso aqui, a gente observa que a velocidade está aumentando, só que ela está aumentando de maneira uniforme. Então, aqui nós podemos dizer que a aceleração ela é constante. E ela tem outra característica, como a velocidade está aumentando, a gente pode garantir que a aceleração é positiva. No segundo gráfico, a gente observa que a velocidade está diminuindo, mas ela está diminuindo de maneira constante, como uma função de primeiro grau, uma reta no caso. Então nós podemos dizer que a aceleração é constante, só que ela tem valor negativo. Certo, pessoal? E essa equação é muito parecida, o gráfico dela, com o gráfico do espaço do movimento retilíneo uniforme. Se você tiver estudado bem a parte do movimento retilíneo uniforme, isso aqui vai ser moleza. Então, vamos logo resolver uma questãozinha rapidinho aqui. Essa questão aqui está no livro de vocês, viu, pessoal? Vale a pena dar uma estudada lá, uma conferida. Então, vamos lá. O gráfico da figura representa a velocidade escalar desenvolvida por um automóvel. Então, é um gráfico de velocidade por tempo, pessoal. Com base nesses dados representados no gráfico, responda. O movimento do automóvel foi uniforme variado entre 0 e 3 segundos? Por quê? Vamos respondendo ela aqui logo. Então, pessoal, entre 0 e 3 segundos, essa partezinha aqui, ó, do gráfico. A gente observa que do gráfico, ele é uma reta. Pessoal, se o gráfico da velocidade por tempo é uma reta, então ele se trata de movimento retilíneo uniformemente variado. Simplesmente porque ele vai obedecer. Então a resposta é sim, ele vai obedecer à equação. A equação será velocidade inicial menos AT. Eu coloquei esse menos por quê? Porque o gráfico está decaindo. Então ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos para a alternativa B. Qual é a função matemática relacionando V e que podemos associar a esse gráfico? Bem, a função tem que ser essa aqui. E para colocar a equação matemática completa, a gente tem que substituir sempre a velocidade inicial e a aceleração. Então ele começa de qual velocidade? Ele começa aqui no gráfico, ó, 20 menos, eu tenho que descobrir agora a aceleração. Então, como é que eu calculo a aceleração média? A variação de velocidade pela variação do tempo. Então, vamos pegar aqui qualquer ponto. A gente não tem esse ponto aqui, então a gente tem que pegar entre 0 e 3. Então, qual foi a mudança de velocidade entre 0 e 3 segundos? Ele vai ser final, que vai ser 12,5 menos 20. E o tempo? 3 menos 0. Então, nós temos que 12,5 menos 20 vai dar 7,5 dividido por 3. Só que é negativo, né? Então, vai dar aqui menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aqui a velocidade será 20 menos 2,5 t. Essa é a equação matemática que vai determinar todos os pontos desse gráfico.
Agora nós vamos para a alternativa C. Bem, pessoal, a letra C fala o seguinte: qual é o significado do instante de tempo indicado ao gráfico pela letra M? Então vamos lá para o gráfico e vamos observar a letra M. Olha só, a letra M ela está bem no eixo. Que eixo é esse? É o eixo do tempo. Então ela representa um tempo. E que tempo é esse? Ó, é o tempo onde a velocidade... Quanto é a velocidade aqui, ó? A velocidade está no eixo na vertical, é zero. Onde a velocidade é nula. Ou seja, velocidade igual a zero. Certo, pessoal? Então, na nossa próxima aula, nós vamos continuar com o assunto do movimento retilíneo uniformemente variado. E agora vamos falar da função horária do espaço. Até mais!